Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de conto de fadas? Conhece as princesas da Disney? Pois eu vou te convidar então para uma viagem ao mundo da fantasia com uma especialista em realizar sonhos. Posso definir assim sua profissão, Poli? Sim, na maioria das vezes sim. E às vezes sonhos impossíveis a gente realiza. Vou querer saber já. Vou começar perguntando desses sonhos impossíveis. Se tem alguma história curiosa, já me conta. Mas depois ela vai se apresentar tudo direitinho, viu, gente? Tem várias, assim, mas aqui eu acho que mais me marcou. A gente fez um vestido de sereia, sob medida e tal. E aí chegou o vestido, tudo ok. Tava na medida, tudo certinho. Aí a avó me ligou, falando que a menininha, ela tava com câncer e que ela tinha feito um tratamento e que aí tinha aumentado as medidas, assim, 10, 15 centímetros, acho que por conta do corticoide que ela tava tomando. E aí ela falou assim, mas o aniversário é amanhã, e, tipo, acho que era Atibaia a cidade. E aí eu falei, nossa, não vou deixar a menina sem o vestido, né? E a gente varou a madrugada, fez o vestido, fez entregar, assim, na minha cabeça essa é a história mais marcante, que a gente falou assim, realmente, fez um sonho quase que impossível. Ela ligou falando, eu sei que é impossível, mas se você me der uma ideia para eu aumentar o vestido, eu falei, impossível aumentar esse vestido de 15 centímetros. E aí deu tudo certo, e até hoje ela é nossa cliente. E quando você viu as fotos, se é que você viu, como Não, foi sempre ver que você deu conta de realizar aquele sonho em uma situação tão importante? Eu acho assim, que o melhor, assim, demorou muito tempo para eu entender quando eu comecei, porque na verdade eu não comecei a fazer os vestidos sob encomenda, né? Eu fazia a minha coleção, aí veio uma mãe e falava assim, ai, você não faz esse vestido igual a minha avó usava, ai, você não faz assim, e eu vou fazer, né? Precisava trabalhar, então vou fazer. Só que até então, na minha cabeça, era um vestido. Então, assim, não tinha problema se atrasasse, enfim. E aí, demorou para eu entender que a mãe, na verdade, sonha com isso os 9 meses da gestação, até fazer o aninho. Então, assim, é um planejamento de muito tempo. E aí, quando eu entendi isso, até o meu trabalho começou a ter mais significado. Porque aí eu também trouxe isso para toda a equipe. Eu falei assim, não, gente, é assim, porque até você entender, principalmente a minha equipe, que nem todo mundo tem filho, nem todo mundo entende. E cada história realmente é uma história. Então, acabava que quando as mães chegavam aqui, a gente sabia se a criança tinha nascido com algum problema, se foi prematuro, se a gestação foi difícil, se fizeram tratamento de anos. Então, a gente acabou se envolvendo com várias histórias, assim. Então, eu tenho inúmeras histórias, assim, são importantes, mas a da Fátima, que é a avó, é uma avó que sempre está comigo, que eu fiz todos os vestidos, ainda faço, acho que faz um mês que a gente enviou o vestido da neta dela, da Lara. Então, assim, e ficou comigo, porque ela realmente, ela criou esse relacionamento e ela não troca, porque a gente não deu para ela um vestido, foi uma experiência. Foi realmente a realização de um momento que para a menina, talvez na cabeça dela, ela falou assim, não sei se vai ser o último aniversário dela. Graças a Deus, tudo deu certo, fez tratamento, ela está ainda seguindo, mas curou. Então, assim, mas enfim, na cabeça dela podia ser o último. Então, assim, aí a gente começou a entender a importância de cada vestido, de cada peça, de como funcionava, do carinho em fazer a peça, de compreender quando acontece algum problema, como a gente vai solucionar, de sempre ter mais sim do que não, tem que nem você está vendo elas recusando, mas a gente sempre tenta, assim, se vier falar comigo, A Poli tá falando recusando, porque a vendedora tá aqui recusando no WhatsApp, porque não vai dar conta de entregar no prazo, porque já tem uma agenda comprometida. Lotada. E até mesmo por ter essa responsabilidade com as datas. E ainda assim, a gente conta com frete, porque a gente vende para o Brasil inteiro e vende para fora do Brasil. Então a gente tem que contar com frete. Às vezes tem lugar que vai de barquinho, que o correio chega, aí tem que pegar um barco para chegar no lugar. Hoje eu tenho, acho que... Eu já sei todos os lugares que chega e não chega o vestido. Ela pergunta, Poliana, tal cidade? Eu falei, esse chega, pode pôr. Pode mandar. De tanto que eu acompanhava isso. Então, tipo, pode pôr esse pelo correio que vai chegar. Esse não vai chegar, esse tem que ir pro transportador. Eu sei todos os lugares. Mas de tanto que eu acabei me dedicando a essa experiência de realmente chegar a tempo, de usarem o vestido. A gente tem
assim, 99,9% de assertividade em relação às medidas. Então é assim, muita dedicação e carinho mesmo em relação a cada projeto. Você não vende um produto, não. É realmente uma experiência. É um momento, na verdade, a cerejinha do bolo. Não, enquanto a gente estava aqui se preparando para a gravação, a Poli estava resolvendo mais um probleminha, que eu vi que ela ficou ali pensando o que ela vai fazer. Do aniversário, é aniversário? Veio uma mãe provar, 2 filhas, e semana que vem parece que a temperatura vai cair, a festa é semana que vem, e ela quer que faça um casaco. E eu tava assim pensando, gente, como que eu vou fazer um casaco, 2 casacos, né? Pra semana que vem, batendo a cor do tecido. Aí eu falei pra ela, calma que eu vou pensar numa forma de resolver esse problema, porque quando ela encomendou, ela não sabia da temperatura. Quer dizer, você não tem a preocupação só de falar, ó, o vestido que você encomendou tá aqui. Você vai ficar aqui quebrando a cabeça para tentar solucionar essa dificuldade que ela vai ter no dia. Porque além de tudo eu sou mãe, né? Então a gente sabe que tem coisas assim, eu sou uma mãe muito prática. Então assim, tipo, não deu. 2 meninos. 2 meninos. Então assim, não deu, vai desse jeito, tá tudo ok. Mas eu sei que nem todo mundo é assim, que realmente é um sonho, que quer tudo coordenado, que tem um investimento, abdicou de algumas coisas para fazer celebrar, passou por uma pandemia, muita gente não celebrou um aninho, o segundo ano. O segundo ano tá sendo o aniversário de um aninho, né? Não, o terceiro. Tem gente que eu fiz os 2 aniversários dentro de casa e agora é o terceiro. Então, assim, esse ano tá sendo muito especial para muitas famílias, porque eles vão realmente celebrar com a família, com os amigos, numa festa que eles podem de alguma forma anunciar, né? Tipo, meu filho, minha filha. E a mãe tem realmente esse sonho, né, de princesa, de entrar com vestido. O filho também, hoje a gente tem também uma grande demanda dos meninos. Eu demorei para chegar nos meninos, mas eu falei, não, eu vou fazer para os meus filhos, né? Então aí acabou que aumentou essa demanda. Então assim, é tudo um tempo, né, que planejaram tudo pra gente chegar na hora e entregar só uma peça, só um produto. É a gente esquecer que realmente eles estão preocupados em viver essa experiência de forma o máximo proveitosa e mais linda, da forma que eles mais sonharam. Então assim, eu acabo hoje, eu já entendo tudo isso, eu precisei passar por um processo assim para entender, conversar com todas as mães. No começo era só eu que atendia. Hoje eu sou convidada para praticamente quase todas as festas. Você tem que vir porque a gente participa da história. Então, e aí eu conheci muita gente, enfim. E aí a gente acaba vivendo essa história junto com eles e é muito especial também, tipo, cada história, cada estampa que a gente faz. Algumas têm algum detalhe que conta realmente como aconteceu, enfim, é muita história, assim, na minha cabeça agora que eu tô contando, tá passando várias. E como é que você entrou nesse universo? Na verdade, eu sempre trabalhei com moda, né? Minha família tem um pezinho no artesanato, na costura, todos os 2 lados. E aí fui fazer moda, entrei para a indústria, então eu fiquei bastante tempo no feminino. Fiquei acho que 10 anos trabalhando no feminino, mais até, 10, 11 anos trabalhando no feminino. Lá o que você fazia? Estilista. Como estilista? Eu cheguei a gerenciar a empresa, mas assim, o meu setor sempre foi o desenvolvimento de produto, né? Então, trabalhei muito tempo nisso, que me deu uma experiência de costura, modelagem. Se eu precisar sentar ali e modelar, eu vou modelar. Então, eu conheço toda a cadeia, né? O processo. E aí, quando eu saí, eu queria fazer uma coisa que fosse minha, que me desse o prazer, mas que não batesse de frente com nenhuma das empresas que eu tivesse trabalhado. Porque eu tinha amor por todos os lugares que eu trabalhava, então eu falei assim, eu não quero ser concorrente deles, porque todo lugar que você passa, quando você trabalha com a criação, você coloca a sua identidade. E mesmo que você saia, depois fica um pouquinho dessa identidade, então eu não queria ser concorrente delas. E aí eu falei assim, eu vou fazer o infantil, e eu tava naquela época da maternidade, o Fran tinha 2 anos, eu tava querendo engravidar já. Aí eu vim pro infantil, eu comecei no fundo da casa da minha mãe, tá? Eu tinha um quartinho lá, eu ainda até trabalhava,
na indústria. Então aí eu saía da fábrica, vinha, ficava até 1h da manhã cortando, modelando, levava cedinho para a costureira, aí na hora que eu saía da empresa eu passava, trazia de volta. Então eu fiquei assim uns 4 meses. Ia para São Paulo de sábado, de bate e volta, saía 11 horas da sexta, no outro dia eu voltava. E então aí ficou um bom tempo assim. E meu pai, ele era camado. Meu pai faleceu ano passado, então ele tinha todo, ele era traqueostomado, tinha enfermeiros. E aí começou essa demanda do sob medida. Aí eu atendia eles na casa da minha mãe. Só que às vezes ele estava em algum processo, ambuzando, fazendo alguns processos do tratamento dele, e que eu ficava assim preocupada, porque eu estava acostumada a esse tratamento, mas nem todo mundo está acostumado, né? Aí eu falei assim, eu preciso de um espaço. E aí eu aluguei aqui, começou aqui, o segundo lugar foi aqui. E aluguei aqui, veio eu e mais uma costureira, eu pedi demissão. E ficou, eu cuidava A demanda foi aumentando, foi aumentando. Falou, agora eu preciso do meu espaço. Aí eu vim pra cá, ainda fazendo coleções, mas sempre tinha um vestido ou outro de festa. Sempre tinha um vestido ou outro de festa. Até chegar o momento que eu não tinha mais como fazer a minha coleção, porque toda a minha produção pedia a demanda da festa. Assim, todos os meus vestidos... Hoje, minha costureira, minha modelista, não tem parada por conta da demanda do sob medida. A gente tem pronto entrega, eu faço externo, o pronto entrega, mas assim, não se compara à procura do sob medida, né? Desse sonho, assim, que aí as mães podem pôr um pouquinho de personalidade e tal. E é isso. E você acabou ficando muito conhecida por conta dessas peças que são verdadeiras joias, Sim. né? Quando você olha cada um acabadinho. Assim, eu tive muita assertividade em usar a mídia digital, né? Então, como eu sempre trabalhei na indústria com moda, eu já sabia mais ou menos um caminho que eu tinha que seguir. E eu peguei uma época ainda que a influência trazia um resultado muito maior que hoje. E aí eu consegui chegar a alguns lugares, assim, tipo, fechei com uma blogueira de Araçatuba, que ela me trouxe um monte de resultado, aí de repente uma pessoa viu e falou assim, você faz pra mim, aí você vai... Aí foi chegando, aí tava fazendo Taeme, tava fazendo Vanessa Camargo, aí tava fazendo... Mas foi tudo assim, elas indicando entre si. Tanto que tem pessoas que chegam e falam assim, tem que fazer de tal pessoa, tem que fazer de tal pessoa. E a gente acabou ficando conhecida, assim, mas eu acho que o mérito foi mesmo que a gente pegou esse momento da internet, que estava muito bom, e sempre, quando eu comecei, por exemplo, eu comecei no fundo da casa da minha mãe. Eu não tinha onde tirar foto. Então eu tirava foto, eu fiz uma moldura, assim, de quadro, eu passava vestido por vestido no fundo da casa da minha mãe, com a câmera do meu celular. Então eu sempre quis mostrar que a gente tinha um carinho em todos os detalhes. Então isso, eu acredito também tenha feito muita diferença. Então assim, sempre, independente das minhas condições, eu fazia o melhor que eu podia fazer. Fazia o melhor com aquilo que você dispunha eu tinha naquele momento. Hoje a gente consegue fazer com vários fundos. Eu tenho manequins, hoje eu tenho várias formas de mostrar, mas naquela época eu não tinha. Era no cabide, então a gente fazia as fotos como dava e gerava resultado. E aí a gente começa a perceber que, tipo, esse que gerava resultado já não estava tão bom, aí você tem que melhorar. E esse que gera, aí vai melhorando. E assim, essa evolução, você mesmo se cobra. Eu até falo, a minha concorrente sou eu tenho que ser melhor que eu todos os dias. E então aí foi esse caminho, assim, da Margot. E graças a Deus a gente, acho que no interior de São Paulo a gente é líder. Acho que no estado de São Paulo a gente já é líder. Muitos lugares a gente chega, a gente vende para a Europa, vende para os Estados Unidos, a gente chega no México. O primeiro vendido para fora? Foi para o México. Não, fui eu que atendi até. Um dia veio uma mexicana falar e eu fui traduzindo com o meu espanhol. E aí eu fechei, aí depois que eu fechei tudo, aí eu liguei e falei, gente, a gente fez nossa primeira venda internacional. E aí começou, muitos também são brasileiros que moram fora.
Mas a gente também tem os que não são. Então a gente vende para França, vende para vários lugares. Hoje a gente tem uma logística muito boa até para o internacional. A gente tem um contrato fechado que trouxe para a gente uma possibilidade melhor, porque o frete é muito caro também. Só que quando a nossa moeda está desvalorizada, então ainda compensa para eles. Então, tipo, às vezes, para nós aqui é R$300 um frete, mas para eles lá ainda é mais barato que eles comprarem lá. Então, aí eu tive... isso também me ajudou muito para chegar lá. E aí... foi indicação, assim, também. Tipo, aí uma mãe indicou para outra, lá indicou para outra. Porque aí eles falam assim, nossa, no Brasil, e chega... Aí vai indicando, e aí a gente acabou fazendo bastante vestido. Para os Estados Unidos a gente faz muito, muito, muito. Esse processo criativo, como é que é? Chega aqui essa mãe, ela fala, ó, eu tô pensando nisso, eu queria aquilo, o tema é esse, como é que funciona? Teve uma evolução também. No começo, como eu queria introduzir alguns materiais e me introduzir de alguma forma, porque assim, é muito difícil uma mãe que quer algo que nunca viu. Tem, mas a maioria quer algo que é isso aqui que eu quero. Já vem com uma foto, de repente. Então aí eu precisei criar alguns para que eu pudesse ter isso como amostra, né? Então aí os vestidos foram evoluindo entre si. Então, aí, por exemplo, eu desenvolvi uma estampa, aí essa estampa virou outra estampa, aí elas foram colocando um pouquinho delas. Então, no começo eu me colocava assim, ó, toda semana eu vou desenvolver 2 vestidos novos. Vamos desenvolver 2 vestidos novos e vamos tirar foto. E nisso elas iam evoluindo os vestidos. Vamos só explicar esse barulho para o pessoal. Esse barulho, as máquinas estão aqui trabalhando, viu, gente? É overlock. A gente... Overlock é barulhento. Às vezes eles falam, mas o que será que é esse barulhinho? Tá, é overlock. Tá todo mundo aqui correndo para entregar os vestidos dentro do prazo. Dentro do prazo. Vai, continua explicando sobre esse processo. Aí houve esse processo. E aí elas começaram a perceber, porque no começo eu explicava cada vestido. E elas começaram a perceber que elas podiam colocar os detalhes dela. Então elas pegavam um vestido meu, falavam assim, mas eu quero com essa manga, mas eu quero com essa gola. Mas eu quero assim, quero de outro jeito. Aí as mães acabavam ficando um pouco estilistas também. Um pouco estilista. Até chegar o momento que hoje a gente tem alguns, mas não são muitos, porque a gente tem muitos vestidos, assim. A gente deve ter mais de 1000 vestidos catalogados aqui. Que aí elas pedem, por exemplo, esse vestido que ela provou agora, e ela pegou um vestido meu, que eu já tinha, e ela falou assim, eu queria que você transformasse ele no tema de sereia. Ele era branco, de floresta, e era um vestido que a gente tinha criado também para colocar no nosso catálogo e tudo mais. E aí ela foi evoluindo, ele vai ser bordado ainda, ele tá só para prova. Só que aí vai tendo essa evolução, aí ela vem, cria. Tem alguns que querem que faça um desenho de algo muito exclusivo. Não, pô, olha, cria aí para nós, eu confio, tá tudo certo. E tem mães que querem exatamente igual, não quer que muda nada. Então, assim, vai muito da mãe. Cada mãe é de um jeitinho, tem seu jeitinho, então a gente tem que se adaptar a elas. Vai tentando atender às vontades e aos sonhos e desejos de cada uma. De cada uma. Não é fácil, mas dá. Tem dia que a gente fala assim, ai meu Deus. Como é que eu vou solucionar esse... Não, tem dia que... Eu já cheguei a parar em hospital, assim, porque a gente fica nessa... A gente não quer desagradar de nenhuma forma, né? E a gente trabalha com data. Não é assim, tipo, eu vou enviar, quando chegar tá tudo ok. Não, a gente trabalha com datas. Então, quando acontece algum problema, nunca aconteceu, assim, um problema grave. Só que a tensão de resolver os problemas, isso pra nós, ela é muito desgastante. Porque a mãe não tá aqui assistindo tudo que tá acontecendo. Ela quer no dia deixar então a filha na cabeça dela, linda, talvez, a gente entende, porque o que acontece? Tem muita gente que é mau caráter. Então, assim, eu falo, gente, infelizmente, os bons pagam pelos ruins. Então, assim, até chegar, aí na hora que chega, lógico, né? Ai, muito obrigada, me desculpa, nananã. Eu fiquei com medo, porque eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, enfim. Mas tem um desgaste antes,
que às vezes a pessoa não confia na gente e a gente se doando. Lógico que hoje a gente tem, assim, clientes que são, assim, que nem eu te falei, 6 anos, 5 anos com Parceiros mesmo, né? Mas foi preciso, assim, muita dedicação para ter essa confiança. Essa vez que você foi parar no hospital, o que aconteceu? Pressão? O que foi? Não, na verdade, uma transportadora falou assim, não vou entregar não, hoje. Não estava atrasado, só que eu tinha dado certeza, sexta-feira tá aí. Só que aí o moço queria descansar, deu 6 horas, não entregou. E aí eu liguei lá, falei, não tem. E ainda assim, eu sou aquela pessoa que liga, fala, não tem problema, manda alguém retirar aí. Não, tá no caminhão e ele tá em casa, final de semana. Nossa. E aí eu falei, não, mas eu vou até a casa dele, você me fala onde é. Eu já fiz milagres, vocês não têm noção. Eu vou na casa dele, eu dou um jeito, pode deixar, você me fala onde é. Não, não pode. Não tava em atraso, mas eu tinha dado a palavra que ia chegar na sexta-feira. E aí eu liguei pra mãe e tudo, ela falou, a festa é terça-feira e tal, mas até então tem um desgaste. Sim. E aí nisso deu, e aí o cara da transportadora me ligava, não, vou resolver pra você, e aí ele não resolvia, e nisso eu fui ficando tão nervosa, que eu acabei parando no hospital, porque comecei a formigar o braço e tal. Só. Mas aí no final ficou tudo bem, só que nisso tudo, assim, a gente fica triste porque a gente sabe que a experiência não é só o produto chegar. É como você recebe, como vai chegar para você, os problemas que você passou para eles. A gente prometeu numa sexta-feira, não tá em atraso, mas eu prometi, eu dei minha palavra. Então, assim, talvez a cliente não viu tudo que a gente fez aqui. E lógico que isso fugia de mim, porque era transportadora. Mas no final, isso também não é um problema dela. Eu prometi. Então isso, sim, me deixava assim, porque para mim é importante que chegue na data. É importante que ela não tenha nenhuma experiência ruim. Mas acontece. Eu também tenho que estar preparada para os meus erros. Eu ia perguntar, depois de uma situação como essa, tão... Não, eu ainda sofro. Eu ainda sofro. Tão extrema, né? Foi parar no hospital. Extrema é a palavra que eu estava buscando. Você buscou alguma maneira de lidar melhor com isso, eles tentaram fazer? Eles tentam não me passar o que está acontecendo. Esconde algumas coisinhas. Porque, tipo assim, no final tudo dá certo, né? Mas assim... Porque eu acredito muito também, assim, que eu percebi nessa minha experiência, assim, de entregas e tudo mais, que tudo depende também da força da vontade da pessoa. Teve vezes, por exemplo, que o correio entrou em greve e aí eu liguei e falei assim, tipo, a gente viu com 20 dias de antecedência, parou dentro do caminhão. E aí eu cheguei, liguei no CDC, eu conseguia todos os telefones, gente, não me fala como. Liguei e falei assim, deixa eu te falar, aniversário de uma criança vai fazer 1 ano, tá parado, já faz 5 dias. Eu falei assim, eu estou fazendo outro vestido, mas se você falar pra mim, aí ele pegou e falou, não, eu vou achar esse caminhão, vou abrir e vou entregar. Então, o gerente, ele abriu o caminhão, ele pegou, levou pra agência, ele bipou e foi lá e ele mesmo entregou, porque ninguém estava mais. Quer dizer, encontrou uma pessoa que tinha então, uma predisposição para ajudar. Então, assim, vai muito das pessoas. Então, assim, eu tento, eu conto, toda vez eu conto, falo, é isso, é isso. Então, assim, na maioria, assim, todas as vezes a gente resolveu. Só que tem pessoas que não, que falam, é sábado, eu não vou trabalhar. Não me interessa se é aniversário, se não é, se é aquilo, se não é. Se é um dia importante, vocês não... Não, isso não é um problema meu. Então, assim, eu vejo, assim, que é muito das pessoas. Então, eu vou até o fim, entendeu? Eu vou ligar, já teve vez lá em Porto Alegre que eu procurei os funcionários do correio, eu mandava mensagem, assim, você consegue entrar lá para ver onde que tá? Então, assim, eu vou até o fim, eu me dedico ao máximo para que não tenha atraso. Então, eu sei disso, mas eu sei que talvez se eu não tivesse feito isso, talvez alguns vestidos não tivessem chego. Então, assim, por isso que eu fico tão atenta a esses detalhes, porque eu falo pra você, não é só o vestido. O vestido, eu garanto que o produto vai sair aqui impecável, porque a gente lida com qualidade, a gente já tem nossas modelagens prontas, os tecidos a gente já faz tempo, a gente foi pesquisar os melhores, a gente já tem acabamentos que todos foram transformados,
foram aperfeiçoados, isso a gente garante. Mas de nada adianta eu te enviar um vestido se ele não chegar. Fora do prazo, Então, assim, é todo esse processo, assim, que é desgastante? Mas ao mesmo tempo, o que você recebe de volta também é muito, assim, é muito, muito, muito mesmo. É mãe que liga chorando, é mãe que vai contar a história. E é importante também essa troca de eu saber o que acontece, porque isso motiva a gente. Porque nem todo dia você tá bem. Nem todo dia você fala assim, nossa, tá tudo ok. Não, a gente lida com pessoas, com mães que fazem tudo pelos seus filhos, que a gente entende, mas que cada uma teve sua experiência e elas colocam isso. Se alguém teve uma experiência ruim com qualquer entrega, a gente também vai pagar por isso. E já com uma carreira tão consolidada, com esses vestidos lindos, você ainda se desafia, se propõe a fazer coisas diferentes. Na pandemia, teve pijamas. Sim. Agora tem beach tênis. Conta um pouquinho de tudo isso. Na verdade, assim, olha, quando eu comecei a Margot, e eu, que nem eu te falei, tem uma identidade dentro das marcas, eu continuei com as marcas que eu já trabalhava. Então, assim, eu vou uma vez na semana, fico mais assim numa consultoria para direcionar a marca, para ela não perder a identidade. Então, eu vou para lá, só que o desafio é algo que acho que até alimenta a nossa alma. Que é sempre mais. Mas na verdade, na pandemia, quando aconteceu do pijama, foi a Mila Gomes, ela é bem minha amiga, e ela passou por um grande problema durante a pandemia com uma funcionária dela. E eu trabalhava para ela, só que ela, como ela estava grávida, eu falei assim, não, deixa que eu resolvo, e no meio da pandemia. Então, assim, eu fui lá, falei assim, não, vamos fazer isso acontecer, não, vamos fazer, assim, por amizade mesmo. Eu falei, não vou deixar ela na mão, na pandemia tava tudo meio parado mesmo, falei, não vou deixar ela na mão, ela tá grávida e tudo mais. E aí, na hora que tudo se resolveu, que a gente conseguiu alinhar a equipe, que a produção estava andando, e ela, por gratidão, falou, pô, olha, eu tenho um sonho de ter uma marca de pijama. E eu queria que você fosse comigo nesse sonho. Ela falou assim, como um presente. E aí eu peguei e falei assim, então vamos embora. E aí a gente fez, deu super certo durante a pandemia. A gente ainda tem alguns pijamas à venda. Só que aí, quando voltou o movimento, a gente teve que dar andamento com o que a gente já tinha. Mas foi mais assim, foi algo que a gente aprende muito, porque é uma área que a gente não tinha. Foi um boom, assim, uma explosão de venda. Tipo assim, a gente lançou a primeira, a gente não acreditava, lançou a segunda, não acreditava. Só que demandava muito tempo da gente, que ou a gente tinha que escolher o pijama ou escolher as outras marcas. E aí a gente acabou, o pijama tá lá vendendo ainda, mas a demanda diminuiu, porque a gente também, todo mundo... O povo começou a sair. E aí do beach tênis foi que, na verdade, eu fazia os meus uniformes quando eu ia participar de torneio. E todo mundo ficava, ai, pô... Você joga direitinho, então, não é só de brincadeira. Eu participo de torneio. Eu sou muito focada, assim, do mesmo jeito que eu sou no negócio, eu sou em tudo, assim. Sou focada, é pra fazer o melhor. Então, comecei a participar dos torneios e como eu tenho essa parte criativa, eu falava assim, não, vou fazer a minha roupa. Vou fazer a minha camiseta. E aí fez uma regata. Aí todo mundo, nossa, essa regata ficou muito diferente. Como que eu faço pra encomendar? Mas eu nem fazia custo, porque era pra mim e pra minha parceira. Sim. Então assim, não tem custo, não sei passar valor. Faço a menor ideia. Eu comprava o tecido, eu nem perguntava, mandava vir junto com as roupas, com os tecidos da Margot. E aí, vamos fazer isso. E deu ir fazendo essas pequenas peças, aí comecei a perceber. E o que aconteceu? As lojas também começaram a perceber. E aí começaram a me mandar roupas. Aí eu recebi daqui, recebi dali. E aí eu peguei e falei pra Daína, que é a dona da Únicas, que é uma das marcas, falei, Dai, meu negócio é criativo, o seu é produção. Eu falei assim, eu vou abrir uma marca de beach tênis. Eu falei assim, mas se você quiser entrar comigo, ok. Senão eu vou procurar outro jeito, porque eu não tenho tempo também, né? Aí ela falou assim, vamos, eu quero. E tá tão assim, tipo,
que eu tô tão feliz com essa marca, porque é uma coisa que eu gosto muito, que faz parte do meu círculo, que eu comecei o beach tênis assim que meu pai faleceu, e eu tava assim num período que eu achava que ia entrar numa depressão, porque eu tava muito mal, eu não tinha força nem pra vir aqui. Eu vinha assim, eu não conseguia filmar, não aparecia. E aí o beach tênis, a Daína mesmo falou, vai jogar beach tênis, pô, você vai ver, você vai começar a tirar sua cabeça disso e tudo mais. E aí quando eu comecei a fazer, comecei a participar, comecei a me envolver, você começa a conhecer pessoas, você começa a praticar um esporte, você libera adrenalina, enfim. E tudo isso foi me fazendo bem e é algo que me faz bem. E aí eu comecei a perceber que todo mundo que gostava das coisas que eu usava, que de uma certa forma eu influenciava. Eu trouxe muita gente pro beach tênis, muita gente, assim, tipo... Não, beach tênis hoje é uma febre, né? Todo mundo fala, aí eu emagreci, aí todo mundo fala, não, mas é beach tênis. Minhas amigas quase todas jogam beach tênis hoje. E é um esporte que todo mundo consegue. Então ele é muito democrático. A gente às vezes acha, não, é elitizado. Não, ele é muito democrático. Porque qualquer arena que você vai tem a raquete para você alugar, as bolinhas. Então assim, você não precisa ter raquete para praticar. E todas as idades conseguem. A minha mãe joga beach tênis, a minha irmã joga beach tênis, meu marido joga. Só não vai pessoas como eu que não têm vontade. Aí não... Mas vai viciar, se for, vai viciar. E o esporte, meu pai é uma pessoa do esporte, né? Foi uma pessoa do esporte. Então eu cresci dentro do esporte. Eu sempre fiz dança, eu sempre joguei vôlei, eu jogava peteca federada. Olha. Viajava. Então assim, eu nunca imaginei voltar a competir, né? Isso eu não imaginava. E aí quando eu voltei a competir, aconteceu tudo isso, eu vi que há um mercado para isso. E eu sei desse dom da criatividade, assim, eu até falo, o dom que a gente tem que usar. E Deus me deu esse dom de criar de forma diferente. Eu sempre fui, assim, todos os lugares que eu trabalhei, falei, não, você cria diferente, você faz diferente. Eu não tenho medo de misturar textura, misturar estampa, não tenho nenhum medo, nada me segura em relação a criar. Então aí eu cheguei com a Dá e falei, Dá, essas são as minhas ideias, eu quero fazer isso, isso e isso. E assim, a gente vai lançar, inclusive no torneio da WA, né, na verdade. Sexta, sábado e domingo. Isso. Essa entrevista a gente vai colocar na quarta. E sexta, sábado e domingo tem torneio na WA, tá todo mundo convidado, viu? E a gente vai lançar. E aí eu comecei a usar as pilotos, as primeiras peças. Então assim, já esgotou. Todo mundo falou assim, Poli, quantas peças você vai fazer? Aí eu vou contando e falo assim, ai, Daína, esse já esgotou. Esse aqui já esgotou. Porque a gente tá fazendo um produto diferente e um produto acessível. Porque ao mesmo tempo, por ter poucas pessoas no segmento, então a demanda acaba muito sendo... novo, né? As pessoas ainda acho que não estão entendendo a proporção que está tomando isso. E aí acaba sendo que os poucos que fazem cobram muito caro. Então aí a gente conseguiu um custo ok, um design ok. E aí nisso a gente entrou no ramo das camisetas, então a gente está fazendo todos os torneios aqui de Rio Preto, praticamente todos. A gente foi convidada agora para fazer alguns foras. Então assim, é algo assim que faz um mês, tá? Que a gente tá. E aí deu super certo, assim, um mês, vai fazer 2 meses, acabei de falar, eu tava falando com a Daína agora. A gente tem que se desdobrar, eu tô trabalhando das 5 a 1 da manhã, todos os dias. E ao mesmo tempo, quando você tem uma empresa, você tem que estar presente nos lugares. Então assim, além de ser mãe, além de ter a Margot, hoje a Margot, ela anda, assim, não é mais um bebê, mas eu tenho que estar aqui, todos os dias eu tenho que passar aqui. Mesmo que eu não... Hoje a gente tem um online, então a Karen tá direto comigo. Tipo, a Karen direto, assim, Poli isso, Poli aquilo. Dá pra resolver muita coisa à distância, né? Muita coisa online. Então, graças a Deus tem. Mas assim, eu imagino, é teu, você quer estar perto, Sim. você quer estar junto, você quer... Às vezes eu chego tarde, já foi. Eu falo assim, como ficou, Karen? Você tirou foto? Porque tem coisa que eu tô, às vezes, acompanhando, que eu fui lá e cortei e não vi saindo. Hoje é muito difícil essa parte, porque antes eu vinha todos os vestidos. Hoje eles vêm, mas assim, óbvio, a gente tem uma equipe, eu tenho que confiar a equipe, eu tenho que delegar para essa equipe, faz parte, né? Você empreender, isso faz parte. E a gente tá com um novo bebê, né? É como se tivesse um outro filho, então você não pode dar atenção pro mais velho, mas tem um que vai demandar mais de você. E aí a gente tá caminhando com os dois.
eu sou muito perseverante, assim. Então, assim, eu costumo falar que o sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você tem na conta, mas com a sua vontade de não desistir, de resolver todos os problemas. Então, assim, sempre tem problema. Aqui na Margot tem problema, lá tem problema, é tecido que não chega, enfim, sempre tem problema. Então, quando você tem essa capacidade de resolver, que aí é empreender, né? Eu falo assim, que empreender, todo mundo empreende, você não precisa ser dono para empreender. Se você é um funcionário que resolve o problema, você é empreendedor. Então, quando você tem isso, não, vamos resolver calmo, vamos resolver assim, enfim. Eu até falo, eu adoro resolver problema, dentro da moda, né? Que é a minha área. Mas eu adoro resolver problema. Me dá satisfação, assim, resolver. Só que tudo isso, né, demanda da gente. E demanda também a rede social, que foi tua aliada lá atrás e hoje em dia você tem que estar ali e no hoje dia a dia. O que acontece? Hoje é uma cobrança, assim, porque eu não sou influenciadora, mas eu influencio. Assim, não é a minha profissão, né, mas eu influencio. Então, além disso tudo, eu tenho que ter uma responsabilidade com tudo que eu faço, que eu posto e tudo mais. Então, eu tento, assim, ser cômica na minha rede social, tento tentar passar coisas boas, óbvio que na minha vida não é 100% boa. Tudo que a gente vê que é aprendizado, eu também tento falar, mas às vezes eu não tenho tempo. Eu até falo assim, gente, tô sumida, mas é isso, isso e isso. E eu acho que isso também faz parte de influenciar, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é fácil. Que, tá rica, tá viajando, tá não sei o quê. Não tá. É uma batalha atrás de batalha. Então, assim, eu tento falar bastante disso, mas lógico que hoje eu acabo ficando ausente, infelizmente. Mas daqui a pouco tudo vai se encaixar, as duas marcas vão estar andando juntas. A gente vai contratar pessoas, aí quando contrata, aí a gente alinha a equipe, fica mais fácil. E é isso, eu tenho certeza que chama Sand Fever, significa febre de areia, e eu tenho certeza que vai dar certo. Já deu. Agora, abre aspas pra Poli. O que eu faço? Dá o seu recado, fica à vontade. O meu recado, assim, que eu acho que a gente como mulher é muito cobrada. É cobrada em casa, é cobrada pelo marido, cobrada pela sociedade, pelos filhos, porque já veio essa responsabilidade com a gente. E a mulher que empreende, ela é muito taxada ainda, né? Porque normalmente 90% dos negócios, os homens estão à frente. Então, se a gente não... O que eu mais falo, assim, não se rotule. Esses rótulos que as pessoas colocam só limitam o que a gente vai fazer. Então, assim, a gente tem que alargar os nossos limites. Então, eu sempre falo assim, eu tô no quintal da minha mãe, mas eu vou ter a loja. Eu tô vendendo em São Paulo, mas eu vou vender pro Brasil. Eu vou vender pro Brasil, mas eu vou vender pro mundo. Então, foram coisas que eu falava pra mim mesma, sabe? Então, e a mesma coisa que a Sand Fever. Eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer assim. Que nem quando eu fui falar pra Daina, eu falei, Daina, a gente vai pegar um torneio com 400 camisetas. Ela, será? Na semana a gente fechou. Lógico que, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa que conversa, que eu acho que a gentileza é o melhor que a gente pode dar para qualquer pessoa, então é muito fácil eu chegar às pessoas. É muito difícil eu tratar alguém mal, eu não lembro de tratar mal, se eu tratei, peço desculpas, mas porque eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor. Então isso me abriu muitas portas. Então assim, o que eu posso falar é realmente, de contos de fadas, né, que nem na Cinderela fala, é ser gentil e ter coragem. E tá tudo certo. Mensagem linda, linda mesmo. E um dos motivos, eu já até contei aqui, de eu ter escolhido fazer esses vídeos no YouTube é para expandir o meu território, conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas como você, ouvir histórias, aprender. E eu tô adorando, gente, eu tô adorando, e por isso é que eu convido vocês, eu insisto, para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, curtam aí e acompanhem, porque toda semana, olha, vocês vão conhecer pessoas assim como a Poli, encantadoras. Obrigada, muito obrigada. E foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Beijo.